Olá, boa noite. Quinta-feira, hoje dia 5 de março de 2026, daqui a pouquinho vamos estar aí conversando um pouco mais sobre terapia. Daqui a pouco a Janice também está entrando para a gente trocar uma ideia, conversar mais sobre esse assunto tão importante. Falar sobre os nossos desejos, as nossas emoções, falar sobre a vida, né? Falar sobre as dificuldades que nós estamos vivenciando no dia a dia e aproveitando também que nessa semana a gente comemora o Dia das Mulheres, para a gente, no dia 8, se não me engano, agora Dia das Mulheres, dia 8 de outubro, falar um pouquinho aí sobre as mulheres que foram importantes no processo da criação, do surgimento da psicanálise, falar também sobre a importância do relacionamento social das pessoas, da nossa necessidade de reconhecimento, como a gente precisa tanto do reconhecimento do outro, como isso é importante para a gente, que muitas vezes acabam nos tornando pessoas dependentes da opinião do outro, da avaliação do outro. A gente não trabalha mais para a gente não vive mais para a gente vive para agradar ou para satisfazer o desejo do outro. E isso não é legal, né? Então nós vamos hoje conversar sobre esses assuntos, conversar sobre essas situações, para que a gente possa também entender um pouco do nosso papel nesse mundo contemporâneo, nesse dia a dia. Será que as coisas mudaram muito nos últimos séculos, nas últimas décadas? Será que desde Freud, Ana Oh, que foi uma das principais figuras para o surgimento, o desenvolvimento da psicanálise, do autoconhecimento, do entendimento do inconsciente e do consciente. Como é que foi isso? Como é que isso surgiu? Então tudo isso a gente vai conversar, tudo isso nós vamos debater um pouquinho, né, sobre esses assuntos, para que a gente possa entender como funciona isso na nossa mente e na nossa cabeça. São análises, são pensamentos fundamentais para o nosso crescimento e para a nossa evolução. O que eu também acho importante a gente começar a refletir, nos dias atuais, como é que está esse processo de autorreconhecimento, da gente se reconhecer, da gente valorizar as nossas conquistas, o nosso crescimento, de valorizar cada ato de vida, cada ato de existência. Como é que está isso? Como é que a gente está exercitando isso? É importante a gente ter essa avaliação. Ontem eu tive fazendo uma palestra numa entidade religiosa aqui perto, e eu falei sobre um insight que eu tive, né? Que o insight era mais ou menos era a seguinte reflexão: você não tem como impedir o que você sente. Você não tem como impedir as suas emoções. Você não tem como impedir gostar ou desgostar de alguém. Mas cabe a você escolher como reagir ou como agir nestas situações. Deixa eu chamar aqui. Janice já entrou. Opa. Tá me ouvindo, Janice? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vamos ver se eu consigo entrar e aparecer a minha carinha. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Você estava falando que você estava numa instituição, né? Eu tive um insight hoje que achei interessante, porque a gente vai conversar hoje. Que é o seguinte, né? Igual eu estava falando.
a gente não pode evitar o que a gente sente, a gente não pode evitar as nossas emoções, a gente não pode evitar sentir raiva, ódio, rancor de uma pessoa. Isso são sentimentos, reações humanas, a gente não pode evitar isso, mas a gente pode escolher como agir. Então eu posso sentir raiva, ódio, bronca, mágoas, mas eu posso escolher entre ser rancoroso, entre ser agressivo e ser compreensivo, né? Ser educado, relevar, ter uma atitude mais cortês. Então, as ações eu posso controlar, mas eu não posso controlar o que eu sinto. E é isso que a gente precisa entender um pouco, né? Que ultimamente a gente está tentando controlar o que sente. Aí eu não quero sentir isso. Como se fosse possível a gente não sentir algo que é natural, né? Que faz parte do ser humano. Então Sim. são reflexões, né, que a gente precisa fazer. E como eu estava falando também no início, eu falei, né, da Bernadette Poppenheim. Berta Poppenheim, né? Quem que é Berta Poppenheim? Que foi muito conhecida no meio de psicanálise como Ana O. E por que ela é tão importante? Que no meio de uma sessão de psicanálise, ela grita e fala com o terapeuta dela. Deixa eu falar. Né? E por quê? Porque só o psicólogo na época falava. Ela não podia se manifestar, ela não podia falar nada. E ela se liberta, dá um grito de liberdade e fala, deixa eu falar. E aí começa o processo psicanalítico, que é aprender a ouvir o outro. Falar menos e ouvir o outro, né? Então aí é onde as mulheres já começam a fazer parte desse processo do desenvolvimento da psicanálise no mundo. E como dia 8 é Dia Internacional da Mulher, né, nada mais interessante também, além da gente conversar sobre vários assuntos, pontuar mulheres importantes nesse processo terapêutico. É verdade. É muito importante mesmo, meu amigo. Como é que você está? Tô bem. Hoje a internet tá boa aí, né? Ai, que bom, que maravilha. Eu tô na minha sala, estou fazendo uma reforma elétrica aqui, tá uma bagunça que você não tem ideia. Né? Eita. Mas faz parte. Mudei também de local de trabalho, né? E fui para um outro setor. E engraçado, né? A gente está falando sobre a questão terapêutica e tudo. Eu fui trabalhar na dívida ativa lá, né? E Sim. hoje eu quase surtei assim com as pessoas, assim, né? Porque as pessoas vão com uma agressividade. Como se ela estivesse devendo você, né? Exatamente. Então você imagina, né? 300, 400 pessoas por dia que você atende, todas elas com uma agressividade absurda, você acaba se sentindo muito sugado emocionalmente. E isso a gente precisa entender, o ambiente onde a gente vive determina a qualidade de vida e de saúde mental e emocional e saúde física que a gente tem. É verdade. Né? Não dá para fugir disso. É verdade. Então. E aí a gente vê a necessidade dessa atualização, entra muito no que você está falando, da NR1, que já era para ter entrado o ano passado, e aí o grande núcleo empreendedor postergou, provavelmente esse ano, pelo que eu estou sentindo, também não vai ainda entrar essa responsabilidade da empresa como um papel ativo em tentar controlar o ambiente para que ele não adoeça o colaborador. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Janice, eu vou te ser bem sincero. Não só as empresas, mas várias instituições públicas e privadas não têm interesse nenhum de que isso funcione. Por quê? Para que isso funcione, para funcionar, eles têm que mudar a forma de ser e de agir. E eles não querem fazer isso, eles não querem investir na qualidade, né? Eles não querem investir no bem-estar do funcionário. E a gente percebe isso, percebe que não tem essa vontade. E muitas vezes, eu vejo bem isso no ambiente corporativo, acho que você deve ter percebido isso, que é lá que muitas vezes algumas pessoas com problemas emocionais, de fragilidade, de necessidade do seu ego, de abusar emocionalmente das pessoas. Então,
Eu quero muito que isso funcione, mas eu tenho muita dúvida que isso realmente venha a funcionar como precisa. Então, é muito necessário, né? A pandemia trouxe isso, aquele isolamento que foi forçado, a atividade do home office, que muitos adoeceram em casa, outros adoeceram porque você é um trabalhador essencial, você tem que ir, tem que se expor, e você precisa do dinheiro e tinha que se expor ao risco. Houve um colapso naquela época mental, que foi o que empurrou para que a gente hoje não, né, em 2024, falasse sobre o psicossocial, a violência no ambiente de trabalho, o assédio no ambiente de trabalho, o como o profissional adoece. Só que aí, depois da pandemia, acabou que vamos colocar panos quentes, e aí era para ter entrado um ano passado em vigor, em maio. E aí reuniu-se a comissão tripartite e decidiram, vamos postergar para 2026. Esse é um ano de Copa, é um ano de eleição. Eu não tenho muita expectativa positiva de que vai se dar um olhar especial para esse fator psicossocial. Só que o número de afastamentos no INSS continua alto, a carga horária continua pesada. Nós estamos aí já 2 anos para votar o fim da escala 6x1, que é a escala de 44 horas semanais, que é uma escala pesada, uma escala exaustiva, é uma escala que adoece. E até agora não tivemos nenhuma aprovação. Aquela falta de autonomia do trabalhador, uma má liderança. Então, às vezes, uma instituição pública, quando traz cargos de confiança, tem, às vezes, uma má liderança ali, coloca uma má liderança naquele cargo. Uma instituição privada também, e aquela má liderança adoece quem está ali trabalhando. Na engenharia, a gente já falava há muito tempo atrás da síndrome, não sei se você já ouviu falar, do edifício doente. A gente tem essa síndrome aí em engenharia, a síndrome do edifício doente, que você está trabalhando num ambiente, o ar-condicionado te adoece, às vezes um mofo, a poeira te adoece. E aí, quando nós estamos falando sobre o psicossocial, nós também estamos falando de um edifício doente, um ambiente doente, um colega de trabalho que boicota o outro, um colega de trabalho que faz uma panelinha e separa o outro, aquele individualismo, sobrecarga de trabalho. Olha, esse é um assunto bem grande e extensivo para a gente até mapear qual é o risco de um profissional motorista de ônibus, que ele tem que atender o passageiro, dar o troco, ficar atento no trânsito, atento a quem xingar ele, um profissional da área da saúde, um técnico de enfermagem que tem que coletar sangue, tem pessoas na porta gritando que querem coletar sangue, tem alguém gritando que o parente está 10 horas ali no hospital e não foi atendido. Então, sabe, é um problema tão grande, e a gente vê que o poder público continua escondendo. E aí, os profissionais adoecem. Quando você se permite, vou passar 2 horas ali no hospital acompanhando a rotina do técnico de enfermagem, do auxiliar técnico de enfermagem, de um enfermeiro. Você vai falar, meu Deus, essa pessoa deveria receber um prêmio no final do dia por não ter errado. Porque ele está ali, ele vai selecionar o medicamento que está ali prescrito pelo médico, que escreveu muitas vezes com aquelas letras que quase a gente não consegue ler, ele decifra o que o médico leu, tem alguém chamando, tem alguém gritando, tem alguém xingando, eu estou falando do hospital público, e ele vai ali entre uma prateleira com vários medicamentos escolher, esse é o remédio para dor, é esse que está sendo indicado, aqui está prescrito, e vai colocar ali no soro. É uma função, assim, tão difícil de exercer com eficiência e eficácia, porque quando acontece um erro na área da saúde, é um boom, explode, olha, o profissional técnico errou, colocou glicerina na veia da pessoa no lugar de soro, mas por que estava estocado, guardado, armazenado junto? Olha, são tantas camadas quando a gente fala do adoecimento emocional de um profissional hoje, que é um assunto para uma semana, assim, para a gente fazer um simpósio sobre isso. Então, eu concordo com você, tudo que você colocou,
mas a gente também tem que pegar a nossa parte de culpa, né? Na época da pandemia, o pessoal da saúde, outros pessoais eram colocados como heróis. Passou a pandemia, eles voltaram a ser miseráveis. Infelizmente, o ser humano ainda é isso. Mas são coisas que a gente precisa até uma hora a gente fazer uma live sobre esse assunto, né? Meu amigo. Então, mas hoje vamos homenagear um pouquinho, vamos falar um pouco das mulheres na psicanálise, que são tão pouco assim, comentadas, né? A gente fala tanto de Freud, falamos tanto de Jung, falamos tanto de Lacan, falamos tanto de tantos homens aí, e esquecemos dessas mulheres aí que colaboraram também para essa saúde, para esse campo da saúde mental ser mais compreendido, né? E ao mesmo tempo, isso tudo surge do quê? Daquele momento onde as mulheres lá no século XIX sofriam. Além disso, só para mandar um abraço aqui pro Alessandro, faz tempo que eu não vejo o Alessandro também, Alessandro. Um abraço para você. Eu Vai vejo algumas respondendo fotos. as mensagens que eu não estou vendo, não, tá? Tá. E ele toca violão muito bem, está participando de uns grupos assim, muito interessantes, Legal. xamânicos. Né? Então, Uau, Alessandro é muito boa. parabéns. Depois vamos chamar ele para a gente conversar, uma live também. Vai ser interessante. A Regilma também mandou uma mensagem, né? Um beijo, Regilma. Então, vocês podem mandar mensagem aqui que a gente vai ler. A gente continua com alguns problemas ainda, porque a gente é um pouco meio principiante, né? Apesar de estar tanto tempo a gente usar internet, tem coisa ainda que a gente tem dificuldade, né, Janice? É verdade, de vez em quando dá uns probleminhas. Mas a gente vai se esforçando, igual eu falei para a Janice. Não importa as dificuldades, o importante é a gente fazer, né? Então, e ao mesmo tempo, eu postei um vídeo, mandei até para a Janice, falando sobre a necessidade que a gente tem de reconhecimento. Né? A gente por mais que você fale assim, não, eu não preciso, né? Eu me basto, tudo, mas dentro da gente, ali no fundo, a gente queria receber um agrado, né? Poxa, como você é legal, poxa, como é bacana, um elogio. Eu sei que pode parecer algo meio infantil, algo meio, entre aspas, bobo, mas não, faz uma falta. Mas, ao mesmo tempo, essa semana eu estava assistindo algumas coisas, e estavam falando do Tarcísio Meira, né, e da Glória Menezes, falando do empreendedorismo do Tarcísio quando era vivo, das fazendas que ele criou, do meio que ele era um grande empresário nesse campo, tinha ideias assim, bem inventivas, bem funcionais, e da forma com que ele foi dispensado, né, do trabalho. Ele fala, ó, 57 anos de dedicado à arte, à cultura, ao teatro, e de repente ele é abandonado, ele é esquecido. Não sou eu como a Glória. Então a gente vê que essa questão do abandono das pessoas, né, do não reconhecimento, né, das pessoas pelo trabalho, do trabalho novamente, que ele está falando, né? E no ambiente profissional também, a falta de reconhecimento, e muitas vezes a gente vê que a cúpula, ela não está interessada exatamente em reconhecer seus grandes profissionais, ela está interessada em criar o seu núcleo ali para que ela se preserve. E isso vai mexendo muito com a nossa saúde emocional. Tem um influencer que semana passada, que fazia muito tempo, esse marombeiro e tudo, ele falou, olha, eu fiquei bom tempo aqui nessa tal empresa, até aí o rapaz que está comandando agora, faz parte do núcleo que está comandando, falou, olha, se fosse na minha época eu não te pagava o que você está ganhando aqui, porque você não merece tudo isso. Aí ele sai e agora está em outra empresa. E a gente vai ver como é que essa falta de reconhecimento humano um do outro, da falta de valorização do outro, mexe tanto com a cabeça da gente, com a parte emocional da gente. Você imagina que a Berta, né, Ana Poppenheim, tem que gritar para poder falar, né, para pedir para ser ouvida. Porque também tem outro detalhe, as pessoas acham que pode dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Aí você vai ter a Ana Freud, filha de Freud também, que vai estudar esse campo também na área
do desenvolvimento infantil, você vai ter Madeleine Klein, você vai ter tantas outras mulheres aí que participaram e que A estão... gente tem a Ana, você comentou sobre ela, eu acho tão lindo a Ana Freud, porque ela traz um divisor de águas. Antes da Ana, a gente achava que a criança era um adulto criança, um Exato. adulto miniatura. E aí ela traz que não, a criança é criança, a criança está em processo de desenvolvimento, a criança não é um adulto em miniatura. Então a gente não pode expor a criança ao que um adulto é exposto. É maravilhosa. E tem a Anice também, a Anice, nossa brasileira. A Anice é uma representante, assim, da saúde mental, sabe? Maravilhosa. Eu sou fã da Anice. Então, o Alessandro falou aqui, seria um prazer, uma alegria, né? Fazer uma live falando sobre músicas espirituais que trazem bom. frequência de cura e elevação. Vamos combinar isso aqui, Vamos. né, Alessandro? Vamos combinar. Quem sabe aquele nosso projeto, né, Janice? De repente convidar o Alessandro para ir lá, né? Sim. A gente fazer ao vivo, tocar. Verdade. Vamos tentar no finalzinho de março. Aguarde aí, Alessandro. Temos novidades daqui a pouco, tá? Estamos organizando algumas coisas que vão para melhorar o nosso trabalho, né? Fique aí atento que a gente vai entrar em contato. Vai ser muito bom. Esse é muito interessante, essa questão da música, né? E como você falou, por que há tanta confusão, há tanta briga no mundo, né? Porque a gente olha muito para o nosso ego, para o nosso centro, nosso umbigo, e esquece das pessoas, ou só lembra das pessoas quando a gente precisa delas. Aí a gente elogia, a gente fala que são nossos heróis, falam que são importantes, mas quando deixa de ser, a gente abandona. E a gente faz muito isso na nossa família. Quando a gente conquista a pessoa amada, depois que conquistou, a gente larga, porque já conquistou. Né? É verdade. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. E como você falou da Ana Freud, até o século XIX e XVIII, até antes, as crianças, e até o século XX era muito comum isso, as crianças eram colocadas nos navios para trabalhar. Teve muita criança que veio para o Brasil, na época do descobrimento, trabalhando dentro do navio, porque não tinha essa distinção de infância. Tem outra coisa que a gente precisa entender, o seguinte, gente, o mundo não era do jeito que a gente pensa que ele é, hoje. Até pouco tempo atrás aqui no Brasil, criança trabalhava 16, 18 horas por dia em fábrica, em carvoaria, no sisal. Quantas crianças perderam dedos e braços mexendo com sisal? Quem não sabe o que é sisal, é uma planta que você usa um aparelho para fazer fibra e depois vem a corda. E era de uma maneira brutal. O que a gente tem de gente mutilada que houve naquela época, e crianças, era muito grande. E muitas vezes as famílias tinham filhos, não por ser pai ou mãe, mas é para ter vamos dizer assim, uma mão de obra, aumentar a renda da família. Então ele precisa estudar mais isso, entender mais essa vertente, né? Para entender isso. A Madeleine Klein também, espetáculo também a obra dela, falando também sobre o inconsciente, falando sobre Freud, a visão dela, né? Sobre a saúde mental, as relações humanas, e entre tantas outras que participaram, que vivenciaram, que escreveram, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. É verdade. Eu acho que o reconhecimento do outro é muito importante. Né? Reconhecer o outro é muito importante. Reconhecer o que o outro faz por você é muito importante. Mas, infelizmente, né, a gente vive numa sociedade ainda com muita hipocrisia. Como você falou, poxa, eu e você, né, a gente decidiu que o ano inteiro nós vamos fazer essas lives quinzenais e outras coisas que estão surgindo. Por quê? Porque as pessoas só falam em janeiro, muito pouco, janeiro branco, falam um pouco mais em setembro amarelo, mas durante o resto do ano, né, ninguém fica doente, ninguém fica mal, ninguém precisa tomar remédio, ninguém precisa passar
do psiquiatra, ninguém precisa de psicólogo. É. Então, é uma coisa, assim, principalmente também com a IA agora, né? Tem muita gente usando a IA como terapeuta, né? É verdade. E quando a gente fala da mulher que está à frente, né, que esteve à frente da saúde mental, ainda puxando sardinha para a Nice da Silveira, ela vem com uma ideologia diferente na saúde mental. Naquela época no Brasil, a pessoa que tinha, naquela época nem sabia-se, né, não dava-se nomes para as doenças mentais que hoje a gente tem nomes. Eles tratavam com eletrochoque, era surras, era ausência de limpeza, a pessoa era privada do direito dela. E aí a Nice, ela traz pincel, música, terapia para essas pessoas, ela traz afeto, e isso ela prova que a pessoa que está em sofrimento psicológico, ela não tem que receber eletrochoque, ela não tem que apanhar, ela não tem que viver na sujeira, ela tem que receber afeto, ela nos provoca para normalizar isso, que a pessoa que está em sofrimento mental, ela precisa de amor, ela tem ainda a sua capacidade de viver na sociedade, e ali as pessoas que ela cuida, às vezes entre eles se apaixonavam, então olha o nível que essa pessoa tem de intelecto tão positivo, e a sociedade estava excluindo elas, colocavam em manicômios, e elas eram expostas a sofrimento. Então, olha como a mulher é importante também, quando a mulher ela está na saúde mental. Isso é muito importante que você trouxe esse tema, e para nós falarmos sobre o trabalho dessas pessoas, né, que fizeram hoje. Essa ideologia da Anice, ela trouxe hoje para nossas clínicas, o espaço de acolhimento, vários tipos de terapia. A gente tem terapia integrativa, no SUS tem as PICs, que vão além da medicação, não é só medicação, é além, entender que aquela pessoa precisa se expressar, e muitas vezes ela não vai conseguir se expressar verbalmente, ela vai conseguir se expressar pelo tato ou pelo não tato, pela arte, pela dança, e isso faz com que ela vivencie o mundo da melhor forma possível, e a gente consiga dar uma qualidade de vida para esses parentes que sofrem com isso. Exatamente. Você falou uma coisa interessante. Existem vários segmentos, né? Aproveitar que o Alessandro está aqui também, falando nisso. Boa noite, Tatiane, tudo bem? Boa noite, Tati. Muitas vezes a gente não percebe no outro como ele entende a linguagem. As pessoas não entendem a linguagem do mesmo jeito. Eu posso falar com você de uma maneira e você não compreender o que eu estou falando. Eu preciso entender como é que você compreende, como é que você se comunica, como é que você fala. E desenvolver essa comunicação baseado no quê? Em como a gente se relaciona, no como você entende, né? No seu espaço cultural, no seu espaço emocional, para entender como é que você entende. A gente não se preocupa em entender o outro, em compreender o outro. E a mulher tem esse detalhe, por ser mãe, muitas vezes, de perceber no filho o que é mais fácil ele entender, como é que ele se comunica melhor, como é que ele entende melhor. Né? E porque a gente não entende do mesmo jeito, a gente entende de maneiras muito diferentes. Né? Sim. O Alessandro está falando aqui, existe uma grande necessidade de um despertar de consciência coletiva, onde as pessoas aprendem a cuidar melhor, identificar situações que as adoecem. Além disso, mudarem a forma de viver, né, para viver mais e melhor. Exatamente, né? Eu sempre abordo a parte humana em 3 pontos: a parte material, a parte espiritual e a parte mental. A parte material é onde você vive, né? O meio que você vive, quem são as pessoas que você vive, e o meio, ou ele te cura ou ele te adoece, né? Aí você vai entrar, isso é o meio material. O meio espiritual, a tua crença, aquilo que é importante para você, aquilo como você enxerga o mundo, essa abstração que você tem dentro de você, de como você compreende coisas que não são explicáveis. Boa noite, Maiane.
não são explicáveis na palavra, né? Elas são elas, você sente, simplesmente sente. E a parte mental, como é que está a tua parte mental? Né? Você sabe que o nosso cérebro, como a gente comentou na última live, ele tem a tendência de ser negativo. Ele tem a tendência de se autoproteger e de ver em tudo quanto é lugar perigo. É. Né? E a gente não é educado para aprender a lidar com isso. Então, são coisas que a gente precisa compreender. Né? E essas pessoas que você falou, a Maíse, e outras psicanalistas, psicólogas e outras mulheres importantes no meio da educação, por essa sensibilidade, né, vamos dizer assim, mais à flor da pele, e para essa compreensão do outro, pela maternidade, pela sensibilidade que a mulher tem, ela consegue se comunicar melhor. Mas a gente precisa ter esses dois campos. Vamos pegar, por exemplo, a questão do autismo. A maioria, no caso do autismo, a gente sabe que quem cuida sempre é a mãe. O pai, o companheiro, muitas vezes ele se afasta. Né? Aí a mulher acaba tendo uma sobrecarga profissional, porque tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que levar no terapeuta, tem que levar no neurologista, tem que fazer terapia, tem, sabe, um monte de problemas e que vai também fazendo o quê? Adoentando essa pessoa, essa mulher. Sim. Então a gente precisa entender isso e compreender isso também. E muitas vezes tem gente que fala que saúde mental é coisa banal, não tem sentido. Né? Então a gente precisa entender tudo isso, compreender tudo isso, entender a linguagem do outro. Sim, é verdade. E a Anice fala muito sobre isso, né? Ela era contra lobotomia, ela era contra os choques, e isso já prefigura essa luta que nós temos hoje ainda, a luta antimanicomial, que o objetivo dela sempre foi substituir a violência ao paciente. E hoje a gente tem vários tipos, até a terapia ocupacional, terapia através de imagens, terapia com a saúde coletiva, terapia comunitária, que nós temos muito no Nordeste, a gente aplica aqui em Ferraz de Vasconcelos também, e é um tipo de terapia que alivia o sofrimento mental e agrega outras pessoas. Isso salva milhares de vidas. E a gente deve tudo isso a mulheres que estaram à frente, que com a sua empatia, com o seu olhar um olhar mais amoroso, né? Porque é tão fácil falar, essa mulher está nessa situação, é histeria, é falta disso, falta daquilo. Aí vem essas outras profissionais e tem esse olhar com amor, com empatia. E é muito importante saber disso. Eu tenho uma visão assim, eu vejo muito a questão do lúdico, né? Sim. E as pessoas muitas vezes acabam banalizando isso daí. Eu vejo que a parte de medicação medicamentosa é importante, mas se não tiver esse lúdico, não tiver esse conversar com o seu interior, conversar com você mesmo, entender o que você está passando, voltar, eu insisto nisso, voltar a escrever, né? Fazer seu diário, contar suas histórias para você mesmo, se reaproximar de você. A gente está cada vez mais se distanciando do outro. Porque Sim. Quando eu busco em você reconhecimento, validação, eu estou dizendo para mim mesmo, a minha opinião, a minha validação não importa. O que importa é o do outro. E a gente vê o sofrimento das pessoas, principalmente de mulheres também, que ficam sempre esperando serem reconhecidas, serem validadas. E esquecem, né? E não de olhar para si mesmo, conversar e falar, poxa, olha quanta coisa eu faço, olha quanta coisa eu consigo, olha como eu sou importante para mim mesmo, não só para o meu filho, mas para mim. Olha o quanto que eu cresci. Isso a gente só vai prestar atenção nisso na hora que você para, medita, reflete, faz uma reflexão, mas coloca no papel ali, sabe? Escreve o que eu fiz hoje de bom, o que eu conquistei hoje, quais os meus objetivos de hoje, como as pessoas que estão à minha volta ficaram impactadas com a atitude legal que eu tive.
Isso tudo também é muito importante nesse processo de terapia, de autoconhecimento, né? E não só essa questão de... Eu falei ontem parece que eu fui fazer, eu não tenho interesse nenhum de que você acredite no que eu acredito. Eu não tenho interesse nenhum de transformar você naquilo que eu sou. E da mesma forma também que você pode falar o que você quiser, que eu não vou deixar de ser quem eu sou. Mas eu faço questão de respeitar você, de não te mudar, de ser quem você é, da mesma forma que eu quero também ser respeitado do jeito que eu sou e que eu penso. Se a gente conseguir aliar isso, né, vamos voltar para a Anaô, né, deixa eu falar. Eu não quero ser criticado, eu quero falar. Qual o objetivo da psicanálise? Que o pessoal critica tanto. Ah, mas lá você fala. Não, você não fala, você vai colocando a sua mente, o seu pensamento, as suas caixas mentais em ordem. E se você só faz isso conversando, se ouvindo. Sim. Não é uma pessoa falando para você, faça isso ou faça aquilo. É você dentro, você com você mesmo, se encontrando. Né? E foi isso que transformou muitas vidas até hoje. Por isso que surgiram tantas mulheres hoje que estudam psicologia, psicanálise e outras terapias. Por quê? Porque elas sabem que nem tudo que elas querem falar, elas podem falar. Então, se eu cheguei a comentar com vocês, né, o que aconteceu na época da pandemia com a mulher indiana. Elas tinham um hábito, antes da pandemia, de irem muito nos mercados lá da Índia, né? E o que elas faziam no mercado? Já que não podiam conversar em casa, já que tinha um monte de segregação, no mercado elas conversavam, trocavam ideias, contavam histórias, viviam ali. Na pandemia elas não puderam mais fazer isso, porque ficaram em casa. E elas entraram em processo de depressão muito profundo, começaram a ter vários problemas e muitas, infelizmente, né, não aguentaram. Eu não vou citar o nome para a gente não ter problemas aí no Facebook ou no YouTube depois, mas sabe o que infelizmente aconteceu. Então essa falta de contato, essa falta de você falar, essa falta de você ouvir, acaba muitas vezes enfraquecendo a sua alma. É verdade. Isso é muito difícil, você não poder falar, não poder se expressar. É algo assim que a Anice viu isso, né? Viu que aquela pessoa que estava em sofrimento psicológico, quando ela dava um pincel, ela colocava para fora o que ela estava sentindo por dentro. Então, ela desenhava ali formas, aqueles desenhos já eram uma forma de expressar, porque nem todos conseguiam falar, nem todos tinham essa possibilidade, nem todos têm essa habilidade. Então, aqueles rabiscos, ela identificou que era como se fosse um mapa do inconsciente. E isso deu uma repercussão hoje na psiquiatria, essa técnica é usada na reabilitação psicossocial. Então, em vez de dopar o paciente para que ele fique quietinho, a psiquiatria hoje ela busca integrar essa pessoa à sociedade. Hoje a gente tem o Centro de Convivência, que é o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial, e no Brasil todo nós temos atendimentos através do CAPS. Nós, procurando na internet, vamos encontrar muitas piadas sobre o CAPS, mas eu sou totalmente contra essas piadas, ridicularização do CAPS. Isso é um absurdo, porque o CAPS é uma conquista tão grande que nós conquistamos no Brasil, desde 1900 e do finalzinho ali de 70 para 80, quando ali aquela reforma psiquiátrica brasileira acontece, e aí ele ganha uma força, e então acontece a criação do CAPS. E é um movimento social que ele envolveu trabalhadores da área da saúde, que eram também contra a agressão a quem estava em sofrimento psicológico, a parentes desses pacientes, que também eram contra esses hospitais que torturavam as pessoas ao invés de readaptá-la. E aí a gente vai ter, a briga foi em 70, em 80, e quando foi conquistado o primeiro CAPS, foi dia 13 de março de 87.
que a gente tem ali o primeiro CAPS em São Paulo, e a partir de então nós temos hoje CAPS adulto, CAPS infantil, CAPS AD, álcool e drogas, e olha como era necessário esse serviço, e o objetivo dele sempre é ressocializar essa pessoa, tratar, não é só medicar. Então, um trabalho que começou lá atrás, através de uma mulher, na área da psicologia, na área do sofrimento emocional, e hoje a gente tem a possibilidade de reintegrar a pessoa. Ah, ela está no CAPS, ela está sendo tratada, vai ser reintegrada à sociedade. Todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, passar por um sofrimento emocional. Nós estamos vivendo num momento de guerra no mundo. Tem pessoas que vai fazer com que o dia a dia dela flua, conforme sua rotina, e isso não vai impactar. Tem pessoas que estão dentro de casa com medo, preocupada, meu Deus, talvez meu filho, meu marido tenha que ir para a guerra. Essa é uma realidade, a pessoa está nesse momento com essa dor. Nossa, Janice, mas isso está acontecendo tão longe, mas isso está afetando essa pessoa. Então, cada um de nós é abalado de alguma forma com o que acontece no nosso meio. Tem pessoas que vai passar tranquilamente, a guerra lá no Irã, não tem nada a ver com isso. E tem pessoas que vão sofrer com isso. E cada sofrimento tem que ser respeitado e tem que ser acompanhado, e essa pessoa tem que ter a chance de participar de um serviço onde ela vai ser atendida como humano que ela é, e entendida também, ter um profissional ali humanizado, que vai identificar, olha, a melhor terapia para você é essa, a melhor assistência para você é essa. Eu vou fazer um contraponto, por quê? Sim, eu concordo da importância do CAPS, de tudo isso, mas a estrutura do serviço público que a gente tem hoje não permite que o profissional exerça de maneira eficiente o seu trabalho. A cobrança dos órgãos públicos para que você faça tudo muito depressa, muito rápido, você tenha volume, não resultado, você tem que ter volume. Sim. É muito complicada. Então, eu falo isso que eu conheço, infelizmente, essa situação do sofrimento, muitas vezes, do profissional que quer fazer um bom trabalho, mas não pode. Sim. Né? E muitas vezes ele é repreendido, ele é transferido, passa por situações extremamente complicadas porque ele não pode. Então tem que ser uma mudança social, da sociedade em si. Não só a pública, mas a sociedade em si, ela tem que mudar a forma de se relacionar um com o outro. Porque Sim. Isso tudo é reflexo de quem nós somos. Né? Por exemplo, a gente não pode usar algumas expressões em redes sociais porque a gente pode ser bloqueado. Né? Com relação Sim. a conflitos mundiais, com relação a situações emocionais, mas pode expor uma criança, né, a sensualização, pode expor uma criança à ridicularização, pode expor uma pessoa de um outro segmento a situações vexatórias, não tem problema. Mas eu não posso usar uma palavra, eu não posso usar uma expressão, porque aí é problema. Então, essa demagogia, essa hipocrisia, vai gerando danos mentais também. Porque a gente fica com receio do que a gente vai falar. Olha a fala de novo. Necessidade de falar. Eu tenho que pensar no que eu vou falar. E em como eu vou falar. Porque eu não posso agredir ou ferir a política de determinado segmento. Né? Aí a gente fica preso, né, nessa situação. Mas quando a gente fala de amor, quando a gente fala de compreensão, quando a gente fala de transformação, não é todo mundo que quer ouvir, porque isso tudo depende do que também? De você encarar, olhar para você e falar, olha, eu não sou bom nisso, eu não estou legal nisso, eu preciso mudar. E essa mudança requer o quê? Transformação, empenho, né? Como eu falei, eu posso sentir, eu posso desejar, eu posso pensar o que eu quiser e sentir o que eu quiser. Mas como eu vou agir é uma escolha minha. Então tem coisas que eu tenho que falar, poxa, é legal, eu quero, desejo, mas não é bom. Não vai fazer bem. Né? Então a gente precisa entender que se quer mudar, se quer transformar, tem que pagar o preço da transformação, que é muito trabalho, que é muita abnegação, abrir mão de muita coisa, para você se tornar um ser humano melhor. Ninguém
se torna melhor, o ser humano melhor, em 10 sessões de qualquer coisa, com palavras mágicas. Não, isso não existe. É um trabalho duro, é um trabalho árduo. Caso É contrário, verdade. fica, né? E é isso que às vezes a gente tem que fazer. Nem Sim, que seja falar sozinho, nem que seja falar, entre aspas, para ninguém, mas é falar, é contar, é esforçar, é colocar aquilo que você tem de melhor. Dar à sociedade, às pessoas, o de melhor que a gente tem. sim. Né? Meu amigo, você traz uma fala riquíssima, uma fala maravilhosa, quando você diz, né, que o sistema é falho. E meu amigo, é falho sim. É falho porque é novo, né? Conforme eu disse, ele é de 87 para cá. E antes disso a gente não tinha nada. Antes É. do CAPS. Era um apagamento, não tinha nada. Ou era um hospital psiquiátrico, era não vestir roupa, era pegar o seu cocô, passar na parede, passar no corpo. Então, por isso que o sistema é falho. Olha o que a gente tinha e olha o que a gente tem. Melhorou um pouco. Hoje ninguém mais apanha, ninguém mais toma choque, ninguém mais fica trancado passando cocô na parede, nem no seu corpo. Só que precisa melhorar. E aí nós estamos sem força, sem braço para isso. Né? Na penúltima conferência da saúde que teve também uma conferência da saúde mental, mas não foi o suficiente. Nós precisamos de braços, de usuários do serviço do CAPS. Quando se briga pela saúde, precisamos da presença dos usuários do serviço da saúde. Porque essas pessoas precisam estar ali. Não tem como votar coisas sobre nós sem nós. Então, nós precisamos de apoio das pessoas que são atendidas pelo CAPS, dos familiares, quando está nesse processo de busca de melhorias. Porque senão vai só o Ednilson e a Janice lá. E aí são duas pessoas falando para uma entidade enorme que é o governo, olha, isso não está certo, isso está errado. Quem somos nós, dois CPFs? Mas quando a gente tem ali a representatividade, a família, os familiares das pessoas que são atendidas, as pessoas que são atendidas, isso tem um peso maior, porque sim, nós precisamos melhorar. Se é algo de 80, já tinha que ter melhorado, já tinha que ter avançado, estamos num atraso muito grande. Aqui na região do Alto Tietê, nós não temos, por exemplo, um centro de terapia integrativa pelo SUS. Nós vamos ter no Bosque da Saúde, em São Paulo, que é maravilhoso, principalmente para os idosos, que às vezes estão em situação de depressão em casa, que eles precisam fazer algum tipo de atividade, de acolhimento. Aqui nós não temos. Temos algumas ONGs, mas eu não estou falando de ONG, estou falando de um setor do governo, igual que tem no Bosque da Saúde, que oferece esse atendimento terapêutico complementar para as pessoas. Então, é necessário, sim, essa mudança. O CAPS não é perfeito, não, é difícil. Nós temos até, quando a pessoa vai passar numa unidade de saúde para atendimento psicológico, muitas vezes tem um tanto de consultas que aquele profissional, um psicólogo, vai oferecer. São 12, 14, depois disso ele tem que dar alta porque a demanda é grande. Então, esse processo, esses procedimentos precisam mudar, mas depende do quê? De nós cidadãos. Esse ano de eleição não tem como não falar sobre isso. Quem que a gente quer no poder? A gente vai continuar com essa briga aí entre o verde e o amarelo? Não dá. A gente precisa de pessoas novas, a gente precisa de representatividade feminina, é o mês da mulher. Nós precisamos de mulher decidindo sobre mulheres. Quando a gente fala sobre a saúde mental, ainda é tão doloroso procurar um psiquiatra, uma situação de emergência, saber o que fazer. Olha, a moça surtou, o que que eu faço? Olha, um funcionário surtou, o que que eu faço? E políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para a saúde mental. É ano de mudança, está nas nossas mãos. Será que a gente vai conseguir mudar? Depende de todo mundo que está nos ouvindo aí, nos assistindo. Então, aí eu vou trazer como é que fala? Alguns dados interessantes. Sim. Uma boa parte das pessoas hoje sabe que a mudança só vai existir no dia a dia das pessoas. O que tem de pessoas voluntariado, trabalhando de maneira anônima, Sim. de maneira incógnita,
e que as pessoas não percebem, porque eu e você estamos fazendo, outras tantas estão fazendo. Vai no Sim, YouTube e vê a quantidade de de canais, conteúdo. de canais sérios, de gente séria, de profissionais sérios, que estão todos os dias falando de saúde mental. As pessoas não estão percebendo, mas existe uma quantidade assim muito grande. Pode ser que a máquina pública não dê atenção, mas essa mudança já está acontecendo. E é que a gente percebeu que tem que ser eu e você. Podemos esperar, tipo assim, vou abrir a porta para você, desde que você me dê uma compensação. Sim, Então, vamos fazer eu e você, porque a gente não vai ter uma compensação desse jeito. A nossa compensação é ajudar o outro, é de fazer melhor para o outro, é de entender o outro, é de compreender o outro. E eu e você não somos sozinhos nessa história. Por isso que eu trabalho sempre vendo isso. A quantidade de pessoas que, no silêncio, no anonimato, vão fazendo a mudança da sociedade, ô meu do dia a amigo, dia. e quando você E isso é fala muito isso, importante. quando você fala do Fala. silêncio do anonimato, me lembra do CVV. A gente tem CVV há mais de 60 anos e os profissionais são voluntários, não recebem por isso. Nós precisamos no nosso país que profissionais que estejam ali no CVV, por exemplo, tenham uma remuneração para que eles possam atuar até mais e melhor. Não. Eu, como ex-voluntário do CVV, eu discordo de você desse ponto. É E vou te mesmo? explicar por quê. Sim, senhor, discordo completamente. E vou te explicar por quê. O CVV, ele surge em 62, mais ou menos, aqui em Sim, São Paulo. Hoje a gente tem em São José dos Campos a Clínica Francisca Júlia. sim, Ela surge como um abrigo para crianças e também como um abrigo psiquiátrico certo. nos anos 50, nos anos 60 e 70. Aí, com a reestrutura que houve, que não podia ter mais casas de apoio para crianças e outras coisas, virou-se um Sim, hospital. E um hospital feito por voluntários, mantido por voluntários. O voluntariado ele não quer salário. O voluntário ele quer ajudar, ele quer fazer. Ele coloca a mão no bolso porque ele acredita naquilo. Né? sim. Ele Mas não é que é está mais ali. difícil, né, meu amigo? É Então, mais não difícil. é, não é. Por isso, por que a gente tem Setembro Amarelo? Desculpa falar aqui, porque é uma coisa assim, muito pessoal que a gente conheceu lá. A gente entende o porquê que as pessoas gostam e são voluntárias, de todas as áreas ali dentro. Porque quando a gente. E os profissionais da Clínica Francisca Júlia são pagos. Sim, Né? Os profissionais ali que trabalham são pagos. O voluntariado, que é aquele atendimento que você liga para lá, não, por quê? sim, Porque aquele ali é um trabalho de amor, de carinho. É o sim, voluntário que paga o aluguel da casa, é o voluntário que mantém, e é o que mantém esse trabalho há 60 anos com sim, dignidade. Por quê? Porque ele não é vinculado a nenhum órgão público. Ele não tem nenhum viés, sabe, de prisão com fulano, com Beltrano. Ele é livre. E o preço da liberdade, muitas vezes, é esse. Né? É de você. São visões diferentes. Tem trabalhos que precisam ser remunerados, profissionais e tudo isso. sim, Mas a estrutura que mantém o trabalho. Ó, vou pôr um exemplo. Existem alguns hospitais aqui em São Paulo que são mantidos por comunidades. O Albert Einstein, o Sírio-Libanês. O pessoal não conhece, mas o Sírio-Libanês, apesar de ser um hospital muito grande, para a elite, entre aspas, ele tem um trabalho assistencial gratuito gigantesco, onde ele oferece todo aquele benefício que a pessoa de posse pode pagar para pessoas que não podem. Chegando até sim, muitas vezes trazendo pessoas de fora para serem tratadas aqui. Então a gente vai ter o hospital israelita, vai ter o sírio-libanês, vai ter os hospitais nipônicos, vai ter outras instituições, e é isso que a gente precisa criar no Brasil, o que tem fora em vários países, que é você tirar do que você tem e criar ajuda para quem não pode. sim. Mas quando eu falo, Entendeu? meu amigo, São visões diferentes, né? Essa sim, colocação que eu coloquei aqui, é importante o que você disse, né? Mas existem algumas sim, instituições assim que são, porque mantêm a sua essência, a sua sim. tradição.
Quando eu falo assim que eu acho que eles deveriam ser remunerados, eu realmente acredito nisso. Por quê? Porque o trabalho deles é um trabalho maravilhoso, é um trabalho por amor, é um trabalho por empatia, mas ele pode ser até melhor se ele for, para mim, né? Para minha ideologia, se ele fosse remunerado. Por quê? Porque é um serviço de utilidade pública, igual o 90, igual o 93. Nós temos na região sul do nosso Brasil alguns bombeiros que trabalham de formas voluntárias. Nós temos Bombeiros Sem Fronteiras, que eles também são voluntários, mas a grande parte deles recebem por isso. Então, quando você está ali ouvindo uma pessoa que está em sofrimento emocional, e principalmente no CVV, que você ouve, às vezes a pessoa está na frente do trem, ela liga antes de pular. E aí, pensa como fica esse profissional. Ele também precisa de ter condições, um apoio financeiro para ele cuidar da sua saúde emocional, porque nós estamos falando ali de um ser humano que está ali tentando ajudar o próximo. E nem sempre quem está tentando ajudar, quem está atendendo, está com a vida perfeita. Nós não estamos. Então, eu sou a favor, sim, sabe, num futuro, de ter, assim, uma ajuda de custo, algum benefício financeiro para esses profissionais que atuam no Centro de Valorização à Vida, ou alguma outra forma, algum benefício para cuidar de quem cuida, porque o trabalho deles é tão essencial quanto um 90, um 93, é muito essencial. Uma hora, assim, uma hora a gente eu posso conversar, falar da estrutura, mas Sim. dentro do próprio trabalho, existe um trabalho de prevenção e de cuidado com o voluntário, que são as RGVs, que é as reuniões gerais de voluntário, onde você, e as mensais, onde você tem um acompanhamento psicológico, onde você fala, comenta dos casos, vivencia isso daí, fala como é que você está. Existe algo interno, mas é algo interno que a gente assim fica externando, porque existe uma ética interna, né? Sim, Então, sim. muitas vezes eu não falo muito justamente para manter essa visão. Mas isso tudo que você falou do profissional, e uma outra coisa que a gente ouve também, eu vejo muito isso, o pessoal acha que o trabalho do profissional terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, infelizmente isso é uma cultura nossa, do brasileiro, que é achar que o trabalho tem que ser de graça, tudo tem que ser de graça, né? E se não for de graça, o cara não quer e ainda reclama. Sim. E a gente precisa aprender a valorizar. O Alessandro falou o seguinte aqui: as mudanças têm passos lentos, mas que Deus levante as pessoas que trarão as mudanças com coragem, e vós trazendo humanidade a todos os campos. Vocês são vozes que trazem esse chamado, e aqueles que ouvem irão se unindo nessa corrente que busca mais humanidade, mais valor à vida humana. Então, sabe, eu acredito que tanto eu quanto você, do nosso jeito, não é porque nós somos amigos que a gente também vai concordar em tudo. Sim. E não vai ter divergência. Pelo contrário, é muito importante você ter divergência, ter outro contraponto. Mas a gente vive justamente do porquê. E você sabe muito bem disso, da quantidade de trabalho que a gente faz. Ele é mal compreendido, né? As pessoas acham, não valorizam esse ponto. Aí volta aquele início, né? Se a gente fosse se preocupar muito em ser valorizado por algumas pessoas, a gente não vai fazer nada nessa vida. Então, muitas vezes a gente vai fazer coisas que as pessoas não entendem por que você está fazendo. O que você ganha com isso? Para que serve isso? Né? Isso não tem sentido. Precisa fazer sentido para a gente. O valor que tem que fazer sentido para a gente. E como o próprio o Alessandro falou aqui, né? A gente vai aprendendo, a gente vai. E muitas vezes, isso que é quando a gente conversou agora dessa divergência, aprender a conversar com divergência. Hoje a gente não pode mais. Né? Você reparou que hoje a gente não pode mais divergir um do outro? Sim. Aí tem que sempre concordar com o outro, e isso não faz bem para ninguém. Né? Porque a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não trabalha o nosso ego, a gente não trabalha a nossa tolerância, a gente não trabalha o nosso bem-querer, a gente deixa de, sabe, começa a exigir do outro
que ele seja o que a gente é, o que a gente quer, e esquece de amar o outro pelo jeito e com as ideias que ele tem. E hoje o que mais faz as pessoas sofrerem, né, é você não poder ser sincero com as suas ideias. Né? E a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa acreditar nisso. Hoje foi um papo bem, hoje foi um papo bem diferente, né? Eu achei, foi bem assim, um bate-papo mesmo, né? Foi uma conversa bem interessante mesmo. É verdade, mas o nosso principal foco é nessas mulheres, né? Que são É. pioneiras na área da saúde mental, que abriram caminho para tanto avanço, tanto progresso. É porque essa área, meu amigo, é uma área assim, que a gente começa falando, olha, essas mulheres fizeram muitas coisas. E aí a gente vai vendo que no caminho tem ainda tanta coisa para melhorar, né? Tanta coisa para mudar. Mas é assim que a coisa, essa obra ela nunca vai ficar pronta. Não. Né? Essa obra nunca vai ficar pronta. Ela vai ser, aliás, esse final de semana agora eu vou na EC e eu vou falar sobre as mulheres do Evangelho. Sim. Né? As mulheres que marcaram o Evangelho e o cristianismo nesses últimos milênios. E aí você estuda, você vai ver a história de Esther, de Ana, você vai ver a história de tantos personagens bíblicos, mulheres ali, a importância de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala que virou agora, própria Maria, mãe de Jesus, né, aonde a mulher marcar a espiritualidade das pessoas até hoje. Nós vamos lembrar de Manduce, vamos lembrar das mártires da Igreja Católica, vamos lembrar também de Indira Gandhi. Alguém se lembra de Indira Gandhi? Não. Né? Foi uma mulher. Indira Gandhi foi presidente da Índia, foi uma pacifista maravilhosa dos anos 70 e 80, que hoje é sumida, ninguém sabe quem foi Indira Gandhi. Verdade. Né? Fala do Gandhi. Mas as pessoas esquecem desses personagens tão importantes que mudaram a vida da Índia, por exemplo, que mudaram a vida do mundo. A irmã Dulce na Bahia, as coisas que ela fez, o trabalho que ela teve. A Nália Franco aqui em São Paulo, né, era uma mulher de posse, rica, e que fez, sabe, orfanatos, que fez creche, que cuidou de crianças, que ajudou tantas instituições que as pessoas não se lembram. Sim. Né? Então, sabe, a gente precisa resgatar, e uma coisa que não tem hoje, a gente precisa resgatar esses personagens históricos, para entender como é que a gente chegou aqui, e para entender também por que a gente não está avançando mais. Porque quando você esquece de onde você veio, quando você esquece das pessoas que trabalharam para você estar onde você está hoje, para ser quem você é hoje, você para. Você fica sem ponto de referência. Sim. E essas mulheres, né, são grandes pontos de referência esquecidas no mundo. Sim, a gente tem Grada Quilomba também, viu? Mas é que está o ponto, né? A gente só cita nomes. A gente precisa conhecer a história. A gente não pode, Sim. A gente tem que, sabe, o Alessandro disse assim, focar na mudança é como mudar, para melhor servir a humanidade. É uma missão de cada, né, ser e despertar. E é verdade. Então a gente precisa não só citar, mas a gente precisa vivenciar a história dessas pessoas. A Grada Quilomba, ela nasceu em Angola, né? E ela se formou em psicologia. Hoje, atualmente, ela vive em Berlim, mas ela tem uma influência muito grande, principalmente na área de psicanálise e em traumas psicológicos também. Ela é uma mulher, assim, que é uma divisora de água, sabe? Ela descoloniza o pensamento. É muito legal ouvir ela falar. Então a gente precisa conversar com essas pessoas. Né? Então a gente precisa trazer esse personagem. Não só de vez em quando, não só... vivenciar essas histórias. Porque tem muita gente que é esquecido. A gente pega um pessoal de agora
e esquece, né, quem começou a trilhar, quem começou a abrir esses campos, né, essas estradas que hoje a gente trilha. Tantas mães hoje com filhos, a gente olha assim, que os filhos especiais, né, de hoje. Poxa, mas Sim. lembra as mães lá dos anos 50, 60, 70, que saíam de manhã com dois, três, um no colo, outro no outro colo, segurando na barra da saia, para ir de um lado para o outro de São Paulo para pegar uma lata de leite, para pegar uma alimentação, para levar no médico. Mães que Sim. são esquecidas, que não são lembradas, que pegavam um ônibus, trem sozinhas de manhã, com aquele monte de filho para poder as crianças serem cuidadas, serem amadas, e que a gente não fala nem das mães. Né? É Não só verdade. esses personagens, vamos dizer assim, Recentemente, históricos. recentemente, eu acredito que você deve ter visto a reportagem, a mãe de uma criança atípica que morreu de exaustão. Você chegou a ver? Não, não cheguei a ver, mas eu conheço algumas que estão à beira da exaustão, né? Beira da exaustão, mas que não são vistas, Sim, não né? são E não vistas. são faladas, não são cuidadas, não são acolhidas, né? Pois É é. legal falar de todas essas mulheres que a gente falou, Sim, mas é a mulher do dia a dia, aquela mulher do dia a dia ali que acorda de manhã, que vai trabalhar, que vai estudar, que vai educar o filho, que vai educar as pessoas que vão, sabe, ocupar a nossa vida daqui a um tempo. A gente não fala daquelas pessoas que estão próximas, a gente não fala daquela tia legal que você teve, a gente não fala daquela avó bacana que você ia tomar café na casa dela, a gente não fala dessas mulheres, e nem desses homens também, né? E também sim, tem homens sim. também. E Hoje tem um distanciamento muito mortes grande. como essa moça, ela tinha 26 anos, meu amigo. 26 anos e Então, ela morreu. O filho dela era autista, não verbal, tem 6 aninhos de idade, né? Então, mortes como essa moça era para fazer com que a gente tivesse até projetos relacionados à saúde mental para a mãe atípica com o nome dela, né? Porque olha só o que causou, né? O estresse, a exaustão, a dor de cuidar de um filho assim sozinho. e você quer ver? Eu vou falar uma coisa que eu acho, eu vejo isso, eu acho isso insuportável. Que hoje a mulher não pode amamentar em público. Eu acho isso de uma crueldade, uma. Eu fico indignado quando eu vejo que uma mulher, muitas vezes, quando vai amamentar, alimentar seu filho em público, outras mulheres fiquem indignadas porque ela está alimentando uma criança em público. É triste. Sabe? Uma criança está passando. Quando eu era criança, uma mulher amamentar uma criança na rua, em qualquer lugar, era tão comum, era tão normal, ninguém, né? Mas hoje. Meus filhos eu amamentei. O mais velho Então, mamou 2 anos, o mais novo 3 anos. E onde ele tinha vontade, fome, eu dava mamar. Nunca me importei com isso, não. Mas sempre tem aquelas pessoas que olham com cara feia, sabe? então você vê o tipo de sociedade de pessoas que nós hoje temos. Isso tudo tem muito a ver também com a saúde emocional das pessoas. Sim. Essa intolerância, inclusive, a não compreender que o ser humano está com fome e que ele precisa se alimentar. É. Né? E a Mas mamadeira você não. come. Exato. Então são coisas que, nossa, olha como coisa para trabalhar esse ano, né? É. Coisas para conversar. Né? Mas vamos aí fazer isso e conversar com o Alessandro. O Alessandro tem um grupo muito bom também, viu? Que ele Muito bom. toca aqui acho que é Emoji, né, Alessandro? Acho que é Emoji, dessas músicas espiritualizadas e tudo, xamânicas, que é muito interessante. Já ouvi várias vezes na internet. Depois você entra lá e curte a página, você vai ver. Tá E é bom. muito legal o trabalho Me dele, assim, convida que eu inclusive, quero né? assistir, Alessandro. É, Nos convida que a gente vai. para saúde emocional, saúde. A gente precisa aliar essas coisas, sabe? A gente precisa aliar tudo que é bom, tudo que faz bem. O que você achou dessa conversa, Janice? Que você achou dessa conversa totalmente assim, nada planejada, né? Você viu que foi para uns campos assim.
Eu achei muito Ai, essa legal conversa aquilo. foi muito boa, uma conversa maravilhosa. Nossa, É importante nós falarmos sobre a saúde mental, que não era nosso objetivo, né? Falar é, também sobre a mulher na saúde mental, a importância dessa mulher. E aí você traz também que as mulheres que foram precursoras são importantes, mas essa visão que você trouxe, que a mulher de hoje em dia também é importante, nós também é, temos que dar valor para mães como essa mãezinha que veio a falecer de desgaste emocional e físico, e tantas outras mães, que é muito bonito a gente falar, né? Olha, dê um apoio a essa mãe. Mas será que a gente dá apoio a algum familiar, parente, amigo, que a gente tem, que a criança tem isso? A gente fala, ó, oh, deixa eu ficar hoje, esse final de semana com seu filho para você descansar. Será que a gente também faz isso? É uma boa provocação, né? Porque exatamente. será que você sabe que tem um amigo que acabou de se separar, que perdeu a esposa, que faleceu um ente querido muito próximo, e você vai ligar, vai conversar com essa pessoa, vai tirar um pouquinho do seu tempo para ajudar essa pessoa, ou vai deixar só para quando acontecer uma fatalidade falar, ah, eu podia ter feito, sabe? É claro que o dia de todo mundo é corrido, né? Todos nós temos atribuições, responsabilidades, mas é muito triste a gente deixar para ver um amigo só quando é o momento de se despedir dele, É, porque ele partiu desse plano. Então, o nosso objetivo é aproximar o papo terapêutico de vocês que estão aí do outro lado, de você ver que os terapeutas não são bichos que mordem, nós somos humanos, e a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada aí, que também é um momento de grande aprendizado. A gente aprende um pouco a cada dia e nossa meta é essa, né? Contribuir um exatamente. pouco com um bem maior. Sempre iremos divergir de diversos assuntos e sempre iremos também concordar com o assunto quando é o bem, o amor, multiplicar conhecimento e ajudar o próximo. É justamente isso, né? A gente poder conversar, né? Não é discutir, não é debater, é conversar, Sim, dialogar, né? Isso faz tão bem, né? Dá um alívio. E outra coisa, por exemplo, você trabalhou o dia todo, eu trabalhei o dia todo, quem entrou aqui também trabalhou o dia todo, mas sim. tirou uns minutinhos, uns instantes para nos ouvir, nós tiramos um instante para falar, para conversar, então dá para fazer isso, né? Dá para fazer alguma coisa de bom. E deixar o universo fazer as coisas, e a gente vai, dentro da nossa ideia, dentro das ideias que a gente tem, mas sem desistir, né? Seguir sempre em frente, né? Eu gostei muito hoje, foi muito legal. Sim, foi muito bom. Domingo é o Dia da Mulher. Feliz Dia das Mulheres para vocês aí, mulheres que vão passar por aqui, que já nos assistiram, que vão passar por aqui ainda, que vão assistir a gente aqui. Para você, mulher que carrega o mundo nas costas. Muitas vezes a sociedade nos elogia. Nossa, você é guerreira, mas mal sabe como tá, né, a saúde mental. E esse É, elogio, às vezes, em vez de dar força, ele cria mais uma destrói. autorização. Olha, você tem que continuar se exaustando, você tem que continuar trabalhando em excesso. E não, mulher, deixa de ser guerreira, relaxa, descansa nesse domingo, dia 8 da mulher, prioriza a sua mente. Janice, eu vou ter que gastar muito. Não tem que gastar muito, não, minha amiga. Procura uma praça perto da sua casa, faz uma caminhada, deita na grama. Você é aqui da região do Alto Tietê, vai no Parque Max Pfeffer, vai no Parque Centenário Mogi das Cruzes, faz uma trilha ali no Pico do Urubu, faz alguma coisa que você goste, priorize a sua saúde mental, deixe de lado o que te faz mal. Ó, o boleto você não vai conseguir pagar no mês de março, e em abril você negocia. Não adianta ficar se estressando por algo que não está ao alcance da sua mão. Você É, alcança, você pode pegar? Não pode. Então não se estressa, minha amiga, porque nossa vida é curta. Aproveite cada dia. Não espere pegar fogo sua casa para você poder ligar para alguém falando preciso de ajuda. Se precisar, liga 188 CVV. O pessoal está aí para te atender. Se precisar, procure um psicólogo, um terapeuta.
Cuide da sua saúde emocional, seja a sua prioridade. Se a mãe está bem, a esposa está bem, a família está bem. Meu marido costuma dizer que a mulher controla o clima do ambiente, igual o ar-condicionado, sabe? Ele diz que quando a mulher está estressada, o ambiente fica estressado. E eu acho que faz sentido, né? Se ela chega, se ela está feliz, ela vai controlar o clima. Se alguém ali está triste, ela vai conseguir erguer. E quando você não está, minha amiga, seu clima não está bem, então precisa cuidar de você. Essa é a mensagem. É isso mesmo. Concordo plenamente. Foi muito bom essa noite. Ângela, boa noite também. Né? Espero que vocês que entraram, que vão entrar nessa live, daqui a pouco também a gente vai colocar lá no YouTube, tenham gostado, que tenha ajudado também vocês, né? Que tenha sido um momento de reflexão. Que bom encontrá-los nessa conversa boa. Eu te que agradeço. Você sabe, Alessandro, o carinho que eu tenho por você, né? E a saudade também. Então, é muito bom isso também, sabe? Então, de a gente se encontrar e de falar para a pessoa, né? Saudades, que você é importante, e agradecer. Então, vai correr, a Anja corre, ela é maratonista também, né? Então, e ela está sempre para um lado e para o outro. Uma pessoa maravilhosa. E a gente tem gente maravilhosa do nosso lado. Muito obrigado mesmo, né? Foi muito bom essa conversa. Acho que foi uma conversa terapêutica mesmo para todo mundo aqui, né? Você falou da saudade aí, me lembrou de uma música da Yasmin Santos. Na música ela diz: é que eu tô com saudade nível hard. A saudade arde mais que metiolate. Essa Yasmin é uma artista, né, que lembra do metiolate quando doía, porque o metiolate hoje não dói mais. E a saudade é aquilo, né, que dependendo do tanto de saudade, ela arde. Então não deixa a saudade arder, não. Marca aí um final de semana com seus amigos, faz um piquenique, aproveita e mata essa saudade. O Alessandro perguntou se tem prece, né, para hoje. Porque é sempre encontrou nos locais religiosos. Eu vou fazer uma prece para Alessandro, para você, né? Já que a gente faz tempo que a gente se encontra, então eu vou deixar uma precezinha final. Para aqueles que não gostam de prece, uma prece também para vocês. A prece ela tem um significado bonito. Qual que é o significado? É você se religar não só com Deus, mas principalmente com você, né? A prece é uma conversa que você tem com você mesmo, aonde você fala o quanto é importante a vida e as coisas que acontecem na sua vida. É no momento da prece que você fala das dificuldades, dos problemas, que você admite, olha, eu não consigo sozinho, eu não sei como fazer, aonde você é sincero com você mesmo. E você na prece pede a esse Deus, a esse ser universal que você crê e acredita, força, orientação. É nesse momento de prece que você abre o seu coração para a vida e para o universo. É nesse momento de prece que você se reencontra, que você se cala e você ouve aquilo que está dentro de você. É nesse momento de prece que você diz para você mesmo como é bom existir, como é bom ter vida, como é bom ultrapassar tantos problemas e mesmo assim sentir a felicidade e a alegria da vida. Eu espero que essa pequena prece seja boa para todos nós, né? Uma boa noite para todos. Gratidão, meu amigo. Um beijo. Boa semana. Tchau a todos. Até a próxima. Até a próxima.